Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa aula de atualidades. O giro da semana. Hoje conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 28 de junho e 4 de julho de 2026. Inicio o nosso bate-papo com um tema que envolve a Guiana Francesa. Rapidamente, uma contextualização geográfica. A Guiana Francesa, muito cuidado, não é um país independente. A Guiana Francesa é um território ultramarino francês. O que isso significa? Um território que pertence à França. Outra curiosidade: geograficamente, a Guiana Francesa está localizada, situada na América do Sul, perfeito? América do Sul. Só que a Guiana Francesa integra a União Europeia. Por ser território francês e a França compõe a União Europeia, a Guiana Francesa também integra a União Europeia. Tudo bem até aqui? Então, temos essa questão aí geográfica. Bom, a Guiana Francesa possui uma vasta área de fronteira com o Brasil, especificamente com o estado do Amapá. E essa é uma pergunta que pode surgir em prova, de repente, tá? Mistura geografia com atualidades. Olha, a Guiana Francesa faz fronteira com qual estado brasileiro? Com o Amapá. São cerca de 730 quilômetros de fronteira. É a maior fronteira da França. Outra curiosidade. A maior fronteira que a França possui com outro país é com o Brasil. Alguns falam, caramba, como? França na Europa, Brasil na América do Sul, através da Guiana Francesa. Bom, se integra a União Europeia, se faz parte da França, há aqui uma discussão. Brasileiros podem cruzar essa fronteira livremente? Sim ou não? E ainda dobra essa pergunta. Indivíduos da Guiana Francesa podem cruzar essa fronteira em direção ao Amapá livremente? E a resposta até então era distinta. Sim, um cidadão da Guiana Francesa, ele tinha essa possibilidade, sem exigência de visto, sem burocracia, de cruzar a fronteira. O camarada da Guiana Francesa vinha até o Amapá e retomava para a Guiana Francesa, sem problemas, sem burocracia, sem restrição. Já o indivíduo brasileiro, lá do Amapá, que de repente precisava cruzar a fronteira, ele encontrava uma burocracia, uma exigência de visto. Aí vem a grande mudança em atualidades. Agora é atualidades, canetinha vermelha na mão. Brasil e França assinaram um acordo. E este acordo acaba com a exigência de visto para brasileiros ali na Guiana Francesa. Tá? A fronteira entre Amapá e Guiana Francesa reúne cerca de 32 mil habitantes. Então, essa a novidade. O que eu vislumbro em prova? Ou a banca vem com uma pergunta geográfica, do tipo qual país faz fronteira com o Amapá, ou qual território, né? Então, o território da Guiana Francesa, que integra o país França. Ou então, qual a novidade? Qual foi a inovação em relação ao deslocamento de pessoas entre Amapá e Guiana Francesa, implementado a partir de um acordo? Então, o fim da exigência de visto. Se você for prestar um concurso, de repente, lá no estado do Amapá, muita atenção, tá? E cair atualidades, esse é um fato com enorme potencial de prova. Segundo tema da aula, ele envolve segurança pública, né? Senado, a gente
coloquei o Senado, mas pode colocar o Congresso, já foi aprovado nas duas casas do Congresso. Senado aprova um projeto que autoriza a venda de spray de pimenta para mulheres. Esta é a manchete. Só quero colocar uma adequação na manchete, que a própria notícia depois já realiza. Na verdade, não é autoriza a venda de spray de pimenta. Autoriza a venda de spray, né? À base de extratos vegetais. E aí, pimenta é um vegetal. Então, base de extratos vegetais, inclusive o spray de pimenta. Então, o projeto aprovou a venda, a compra e a posse por parte de mulheres. Muita atenção. Não é qualquer indivíduo, mulheres. Mulheres acima de 16 anos. Acima de 18 anos, livre, e ali entre 16 e 18 anos, com algumas regras que passam, por exemplo, por um responsável, estar ciente, tá? Então, não vou entrar nesse mérito técnico da medida, nem o objetivo em atualidades. Então, por partes. Congresso aprova. Opa! Venda, comercialização, a posse de spray de extratos vegetais, spray de pimenta, para mulheres. A banca pode colocar ali uma alternativa para qualquer indivíduo, não é qualquer indivíduo, isso não se aplica a homens. O projeto foi para a sanção do presidente. Qual a justificativa? E entra um debate. Bom, Márcio, mas por quê? Bom, vamos lá. Força, vamos pensar fisicamente. Proporção de força. Isso tem mulheres. E eu estou pensando em força física, tá? Porque mentalmente muitas mulheres superam aí em força os homens. Fisicamente, em tese, fisicamente, homens, força, pensando em agressão, em uma luta, em uma briga, homens são mais fortes do que mulheres. Lógico que isso não é uma regra universal, tem mulheres aí que são muito mais fortes do que homens também, fisicamente. Beleza? Mas essa é uma lógica. Vamos para uma segunda lógica. Vivemos em um país em que o número de feminicídios é altíssimo. O número de agressões contra mulheres é altíssimo. E os principais responsáveis por essas agressões, ou pelos casos de feminicídio, são homens. Então, essa medida visa dar um elemento aí, um instrumento para as mulheres se defenderem. Então, até o texto diz, olha, o spray pode ser utilizado de forma moderada para repelir uma agressão injusta. E a norma complementa. O uso deve ser interrompido após a neutralização da ameaça. Beleza? Márcio, tudo bem, mas a pessoa comprou, tá com o spray ali e começa a usar aleatoriamente. Ah, briga com outra mulher, spray. Ah, discutiu com o vizinho, spray. Fora dessas situações permitidas pela norma, né, haverá uma punição, ou punições, que vão desde uma advertência formal até uma multa de 1 a 10 salários mínimos. Então, uma inovação, tema que pode surgir em questão objetiva, mas também em um argumento aí numa redação. Imagine só, a redação fala sobre violência contra as mulheres, medidas de defesa. Aqui você tem todo um parágrafo para discorrer. Fechou? Terceiro tema, agora envolve a China. Lei de unidade étnica que pressiona minorias entra em vigor na China. A China, primeiro ponto. A China é um país de dimensões continentais. Um território, um dos maiores países do mundo. Além desse território amplo, dentro da China, dentro desse território, existem ali diversas etnias. 55 são minorias e a maioria é predominante. Então, 56 minorias étnicas em seu território. O que diz essa lei que entrou em vigor na China, que é criticada por associações de direitos humanos?
ela quer promover uma assimilação das minorias na China. Márcio, como assim? Forjar, criar uma identidade nacional compartilhada, uma única identidade nacional. As escolas devem adotar, a partir de agora, o mandarim como idioma oficial comum. Não só as escolas. O mandarim passa a ser um idioma nacional comum. Então, tudo aquilo que tem formalidade adotará o mandarim. Há uma comunidade do interior da China que não utiliza o mandarim, que tem uma língua própria. Não pode mais. Esse dialeto acaba, tem que usar dentro de tudo que é formal o mandarim. Outro ponto, o texto tipifica como crime qualquer atividade vinculada a separatismo étnico, ou o que eles chamam de extremismo religioso. Tá? Então, qualquer atividade de separatismo, de extremismo, tem uma tipificação penal. A lei exige ainda um alinhamento político e ideológico com o Partido Comunista Chinês, que as famílias devem ensinar isso no âmbito do lar. Resumo, a China tenta, a partir dessa lei, construir essa unidade nacional, uma etnia, um grupo único. Mas, historicamente, você não tem essa unidade. Existem minorias com costumes, dialetos, práticas, né, tradições distintas. Então, é uma lei que meio que força, é uma assimilação forçada. Tema interessante, hein? Com muito potencial de prova. Bom, agora o debate é sobre... Nem vou falar mudanças climáticas, vamos lá. Nem vou entrar nessa agora. Onda de calor. França, Bélgica, Holanda, mas podemos ampliar isso para países da Europa. A Europa vivenciou, entre o final de junho e o início de julho, uma forte onda de calor. Temperaturas bem acima da média, bem acima do normal. Registros aí de 40 graus de temperaturas em alguns locais, né? E qual é o resultado disso? Um dos resultados é a morte. França, Bélgica e Holanda registraram 3.700 mortes. Mortes que estão atreladas, vinculadas, relacionadas a essa onda de calor histórica. Até na França, um outro relato interessante, 90 casos de afogamento durante a onda de calor. Temperatura elevada, as pessoas buscavam aí um refresco e vários casos de afogamento. Bom, eu não queria falar de mudanças climáticas, mas a gente já atrela isso. As ondas de calor têm sido cada vez mais frequentes. Alguns especialistas na área climatológica estabelecem uma relação entre o aumento da intensidade de ilhas de calor e as mudanças climáticas. E o último tópico da semana, funeral de Ali Khamenei. Milhares comparecem à cerimônia em Teherã. Olha que curioso. O Ali Khamenei era o Ayatollah, o líder supremo do Irã. Ele foi morto no finalzinho do mês de fevereiro, num ataque promovido por Israel e Estados Unidos ao Irã. Beleza? Então, Ali Khamenei, que era o líder supremo iraniano, morreu. Tá, mas morreu em fevereiro. E o seu funeral acontece agora. E foi um grande evento no Irã. Acho que a banca pode perguntar algo nesse sentido. Líder de qual país foi morto e teve um funeral com milhares de pessoas? Ali Khamenei, era o líder supremo do Irã. Então, mais um fato peculiar. Foi uma semana, diria assim, morna em atualidades, tá? Uma semana morna para eu pescar os fatos relevantes. Foi até uma atividade um pouquinho mais árdua do que costuma ser. Mas não desprezem, são 5 fatos com potencial de prova. O primeiro deles, Guiana Francesa agora
O brasileiro não precisa de visto para ingressar na Guiana Francesa. Uma novidade. O Congresso aprovou o uso de spray de pimenta para mulheres, né? O uso, mais do que o uso, né? A compra e a posse do uso do spray de pimenta. A China, entrou em vigor na China uma lei de unidade étnica, de unidade nacional, que pode aí acabar com minorias no país, se não com minorias, com os costumes dessas minorias. Onda de calor na Europa deixa milhares de mortos e lá no Irã acontece o funeral de Ali Khamenei. Galera, se você quiser, né, se vocês quiserem e puderem, pô, dá um like aí no vídeo, compartilhe com um amigo, deixe o seu comentário. E o Márcio está lá com conteúdo semanalmente no Instagram. Se você não segue ainda, por favor, dê essa moralzinha pro Márcio. Beleza? Desejo bons estudos e um ótimo aproveitamento do conteúdo. Até mais!